Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, e nos outros, que se seguirão, nós estaremos analisando, dados em um data frame. Nesse vídeo aqui, mais especificamente, nós estaremos analisando dados em um data frame com a função describe. Então, gente, a função da Scribe, do Pandas, é uma ferramenta poderosa para fornecer estatísticas descritivas sobre um data frame. Ela calcula várias medidas estatísticas resumidas, incluindo contagem, média, desvio padrão, valores mínimo, máximo e quartis. Então, vamos pegar aqui um exemplo básico. Esse exemplo aqui, gente, é um exemplo que a gente vem tratando aí nos últimos vídeos. Muito embora nesse vídeo aqui nós vamos estar pegando um dado da internet, e fazendo a análise. Mas vamos só dar uma revisada no que foi visto anteriormente. Então, primeiro nós vamos importar, a biblioteca Pandas, tá certo? Aqui eu tenho um dicionário contendo modelos, de carros, tá certo? O ano, a quilometragem, o preço, isso aqui pode ser os dados lá de uma concessionária. Temos aqui, a transformação desse dicionário em um data frame, a visualização, aqui do Pandas, tá certo? Que é o seguinte, tabela carros vai armazenar esse data frame, aí eu tenho pd.dataframe, então pd é porque vem da biblioteca pandas, e aí eu vou usar a função dataframe, aplicada ao que é o dicionário carros. E aqui eu vou exibir esse data frame, certo? É só chamar a variável aqui no final da célula. Então, compilando aqui, nós temos o nosso data frame conhecido aí dos vídeos passados, tá certo? Agora vamos imaginar que eu queira estudar essa variável preço aqui. Calcular algumas medidas estatísticas, como a média, que é somar todo mundo e dividir pela quantidade, para saber o preço médio. Ou o desvio padrão, para estudar mais ou menos como é que está a variação desse preço. Ou os quartis, a mediana, o primeiro quartil, o valor máximo, o valor mínimo. Aqui eu estou vendo claramente o valor máximo. De preço vai ser o quê? Aqui 20 mil. Porém, se eu tiver muitos dados, aí já fica mais difícil. Aí a gente, de fato, vai precisar de uma função como essa. Então, para fazer isso, eu vou guardar digamos assim, essa função describe, ou seja, essa descrição em relação à variável preço, nessa variável aqui, preço descrição. Igual, tá certo? Tabela carros. Por quê? Tabela carros é o meu data frame associado a esse dicionário, tá certo? Aqui eu vou escolher o rótulo preço para eu aplicar a função describe, tá certo? Então aí, tabela carros, abre colchete preço entre aspas e aí ponto describe. E aqui eu vou estar visualizando a descrição do preço no formato que data frame, certo? Então, temos aí, ó. A contagem são o quê? 5 objetos, 5 carros no caso. A média é o quê? Você somar aqui todos os preços, e dividir por 5, você vai ter aqui uma média de 12.400, tá certo? O desvio padrão é a variabilidade desses preços, Aqui é o valor mínimo observado, observe aqui, ó, 5 mil, O valor máximo observado, ó, 20 mil, de fato. Aí você tem a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, então aqui também, certo? Se você não lembra o que é mediana, a gente vai falar lá um pouquinho na parte de stat model, mas mediana essencialmente é um valor que, se você organizar todos os dados em ordem crescente, ele fica ali mais ou menos no centro, da distribuição, separando os dados de modo que 50% seja inferior a esse valor, 50% seja maior que esse valor. Então é uma medida assim, muito importante, dentro da estatística, beleza? Eu posso fazer o mesmo estudo aqui, gente, mudando apenas o que o rótulo. Ó. Eu pego o rótulo preço e boto o rótulo quilometragem, do mesmo jeito, certo? Então, aí eu posso fazer o mesmo estudo, para a quilometragem, calculando quilometragem média, a variabilidade, que é o desvio padrão, calculando aqui a mediana, calculando os quartis, Então, posso estar fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então, isso aqui já nos dá uma visão rápida, de medidas estatísticas importantes. Beleza? Nesse caso aqui, gente, eu estou visualizando como data frame, mas eu poderia, por exemplo, pegar só essa parte aqui, ó. Só que não fica bonitinho, Isso aí nós falamos, no vídeo passado, ó. Ou até mesmo aplicar um print aqui, ó. Então, quando você bota só a visualização pura, sem print ou coisa, ela fica mais elegante, mais atraente, certo? Por isso que a gente está colocando, dessa forma e não um print disso aqui.
beleza? Então, gente, agora vamos partir para algo mais interessante, que é pegar um dado advindo da net, ou seja, um dado que alguém foi lá e tabulou, né, e fazer o estudo. Porque muitas vezes a gente cria exemplos, né, e você pensa, pô, né, é que nem aquele exemplo lá, um indivíduo foi no mercado e comprou 200 bananas. Ele fala, pô, quem que compra 200 bananas? Talvez uma outra pessoa. Então não é algo assim que nos motive tanto. Agora eu vou pegar um dado, né, baixado lá da plataforma Kaggle, né, e vou estar fazendo a análise desse dado usando essa função da escape. Basicamente repetindo esse processo aqui, tá certo? Então, os dados, né, do presente exemplo, né, automobile.csv, encontram-se disponíveis aqui, nesse link. Caso eles já estejam na mesma pasta que esse arquivo, não precisa baixar. Eu falo isso por quê? Porque se você baixou lá do meu GitHub, pode ser que esse arquivo já esteja na pasta. Então você não precisa se preocupar. Mas aí eu vou mostrar ele aqui, ó. Clicando aqui, você vem aqui para a plataforma Kaggle, né? Ele está inserido nessa página aqui. Se você clicar aqui ó, em download, ele vai baixar um zip, né? Aí dentro desse zip, ó, tá aqui o meu arquivo, ó. É um CSV, né? São arquivos o que separados por vírgula. Este arquivo ele já se encontra na pasta do meu projeto, aqui do capítulo 22, onde eu estou falando do Pandas, certo? Então não preciso mover lá para a pasta. Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, capítulo 22, manipulando dados com pandas, né? Tem aqui o automobile, certo? Então voltando aqui, nós colocamos esse arquivo lá na pasta, tá certo? E agora vamos fazer a leitura dele, certo? Então eu vou criar aqui a tabela auto, ou seja, ele vai ser lido e armazenado nessa tabela, aí vai ser pd.read_csv, certo? Porque ele é um arquivo CSV, aí eu vou botar aqui, automobile.csv. Então eu coloco não só o nome dele, mas também a extensão dele, CSV, tá certo? Então nesse caso aqui, a gente, compilando aqui, nosso arquivo foi gerado e armazenado nessa variável. Aí eu quero ver o que? A cabeça dele, os primeiros dados, digamos assim. Aí eu vou pegar tabela auto.read. Então, aí, apareceu aqui. Uma visualização muito atraente, né? Se você comparar com o que a gente acabou de ver, né, o CSV aberto, vou mostrar ele aqui de novo, ó, é meio difícil enxergar as coisas aqui. Isso aqui é uma linguagem mais para a máquina mesmo, para a gente transitar de um sistema operacional para o outro. Para enxergar, a gente precisa de algo mais elegante como está aqui. Tá certo? Eu vou aplicar a função descript. Do mesmo jeito, ó, vou pegar a variável, aqui, ó, tabela alto, ponto descript. Ah, professor, mas no caso lá você aplicou num bichão grande lá a descript, mas você poderia ter aplicado só a esse descrição aqui e ter aplicado o descript. Então, primeiro você poderia botar quilometragem, underline, descrição, igual tabela carros, quilometragem, aí depois você aplicaria a quilometragem descrição, a função descript. Então, isso aí, essas variações assim não são muito problemáticas. Então, nesse caso aqui, a gente aí aqui ele mostra, né, a contagem, né, todas as milhas, MPG, não sei o que é, todos os cilindros, né, a soma de todos. Então, assim, alguns aqui não fazem muito sentido somar, né? Eu tenho lá um carro de 8 cilindros com outro de 4 cilindros, então vai dar 12 cilindros. Não faz tanto sentido, mas você pode calcular, por exemplo, a média, né? Qual é o número médio de cilindros desses carros, né? Qual é a potência dele, né? Horsepower, né? Cavalos de potência. Então tem aqui várias medidas, tá certo? Estatísticas, né? Para cada uma das variáveis. Observe aqui, ó, eu tenho o nome do carro, beleza? O nome não entra nessa história, mas eu tenho aqui esse MPG, cilindradas, né? Tem essa outra variável, eu tenho potência, né? Aceleração, o ano, né, do carro, a origem, né, o país. Então, assim, eu tenho várias medidas aqui, certo? Aquelas que são numéricas, né, foram calculadas o que? A descrição delas, ou seja, as medidas estatísticas que nós vimos anteriormente. Beleza? A gente pode também observar toda a tabela. Porque observe aqui o seguinte, quando eu uso esse read aqui, acontece que eu vejo só o encabeçamento da tabela. Se eu não me engano, 5 primeiras linhas, né? Exceto o título, né? Então, título mais 5 dados, digamos assim. Se eu quiser ver mais, eu posso usar esse comandozinho aqui, ó, pd.setOptions, né, display max rows, ou seja, ele vai botar todas as linhas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó,
Então temos aqui, eu acho que não precisaria nem desse 398, se eu não me engano, porque eu botei ele, porque se eu colocar aqui acima, ó, se eu não me engano tem 398 linhas, aqui, ó, aqui acima, ó, então acho que nem precisa, é isso. Se eu botasse esse 398 já falaria, só que às vezes a gente não sabe quantas linhas tem, então para isso a gente pode fazer isso aqui, ó. Ah, não, tá certo, o 398 é isso. Eu fui lá, dei uma contada no CSV, né, e fiz. Então precisa dele mesmo, certo? Isso aqui é porque ele não está limitando. Então aqui se eu botasse 398 daria certo. Aqui eu só quero ver 5 linhas, aqui eu quero ver todas. Pronto. Então, tá aqui, ó. Todos os nomes, né, todos os carros estão aqui, né, são uma pancada, né, são 397, se eu não me engano, porque aí desconta, né, a linha lá do título. Aí eu tenho tudo aqui, ó. Todas aquelas variáveis, ó, voltando aqui, ó, cilindradas, né, cavalos de potência e outras medidas também, tá certo? E esse é um dado que foi postado lá, provavelmente um dado real, tá certo? Pode até ser que a pessoa criou, eu não sei se ela vai perder tempo criando esses, né, 397 dados e ser fictício, né? Acho que são dados reais. Então, é uma informação isso aqui, que a gente está conseguindo extrair, né? Então a gente já está conseguindo ver os dados que alguém quis. Então, se a gente quer saber alguma coisa sobre um carro e esse carro está aqui na lista, aí a gente procura ele aqui e vê as informações dele, tá certo? Ou calcular a média, né, de preço, né, se no caso anterior lá que nós tínhamos preço, ou aceleração média, sei lá, né? Aí fica a critério da necessidade, né? A necessidade que vai dizer o que a gente vai calcular. Então, por exemplo, eu posso também, né, uma medida que a gente não viu foi a moda, certo? Que é o valor mais frequente. Imagine que eu queira ver qual a cilindrada mais frequente aqui, certo? Aqui na cilindrada tem 6 cilindros, 4 cilindros, 8 cilindros, né? Então qual é o mais frequente, né? Então a gente pode estar fazendo isso aí. Então, para a gente achar o valor mais frequente, que a gente costuma chamar de moda, né, em estatística, é o seguinte, ó, a moda, né, é o conceito estatístico que representa o valor ou valores que ocorrem com maior frequência em um conjunto de dados. Em outras palavras, a moda é o valor mais comum ou popular em um conjunto de observações. É uma medida de tendência central que complementa as outras medidas como média e mediana, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou fingir que eu estou começando o exemplo do zero de novo. Então, eu colei todas aquelas primeiras partes lá para a gente estar visualizando aqui, ó, o nosso data frame, certo? Então, eu tenho tabela alto, né? Foi lido o arquivo. Aqui eu tenho a configuração para eu poder ver muitas linhas dele. E aqui eu tenho as 398 linhas que ele possui. Pronto, estou vendo ele aqui, certo? Eu gosto sempre de meio que começar do zero, para se você precisar de um projeto usar, você já tem cada exemplo ele já está todo pronto, né? Não depende de exemplos passados. Então, por exemplo, eu quero ver a função da script aplicada às cilindradas, né? Que é cylinders. Tá aqui, ó. Então, eu copio aqui, ó, esse nome do jeitinho que ele está aqui, escrito aqui, e boto aqui, ó. E aplico a função da script nele. Pronto, ó. Então aqui eu tenho a contagem, são 398. Ah, sim, desculpe. São 398 mesmo, porque começa contando de zero. Né? Eu falei 397, mas são 398, né? Não tem lá a ver com o título. Desculpe aí o vacilo. Tá certo? Mas aí nós temos a média, ou seja, a cilindrada média é o que? 5,45. Embora esse número não faça assim tanto sentido do ponto de vista da realidade, que é a questão que cilindros tem que ser inteiro, mas é uma média. É aquela coisa, né? Às vezes você tirou 3 notas inteiras ali, você soma, né? Divide por 3 e dá um número não inteiro. Mas assim, é uma medida assim, importante. Ou seja, nós temos ali, se esses dados, né? Se o desvio padrão for baixo, a maior parte dos carros vai ter aproximadamente o que? 5 cilindros. E aí, ó, o desvio padrão não está tão alto assim. Então, se a gente soma um desvio para mais, um para menos, a gente tem mais ou menos uns 60 e poucos por cento dos carros com entre 4, né, e 6 cilindros, tá certo? Aqui eu tenho a cilindrada mínima 3, então tem um carro com 3 cilindros, né? Tenho a cilindrada mediana, que é aquela que se você pegar, né, um desses valores de 4 cilindros ali, observar, ó, antes dele vai ter 50% dos carros e depois dele vai ter os outros 50%. Temos a máxima cilindrada observada nessa tabela, 8 cilindros, certo? A gente pode também estar fazendo uma contagem, né? Ou seja, exibindo a quantidade de cilindros de cada tipo. Né? Então aqui nós temos 3 cilindros, né? Porque é o mínimo aqui é 3, 4 cilindros, 6, 8. Talvez, sei lá, tenha outro valor aqui também, mas a gente quer saber quantos
quais são os tipos e qual a quantidade de carros com essas cilindradas, né? Então, nesse caso aqui é os cilindros, né? Melhor dizendo. Então, nesse carro com 4 cilindros, eu tenho 204 veículos, né? Com 8 cilindros, 103, com 6 cilindros, 84, com 3 cilindros, 4 carros e com 5 cilindros, 3 carros. Então, é algo assim bem interessante, né? A gente também pode pegar o valor mais frequente, aquela cilindrada que aparece mais, né? Porque aqui a gente pegou logo todas, mas imagine que sejam muitos dados, né? A gente quer aquele mais frequente. Então a gente pode usar essa funcionalidade aqui, ó. Eu pego moda cilindros, né? Que no caso aqui eu vou armazenar este valor aqui, né, nessa variável, vai que eu quero usar ela depois, de alguma fórmula, né? Aí pronto, vou armazenar. Vou pegar a tabela auto, cilindros, do mesmo jeito, certo? Valor esconde, né, que eu vou fazer a contagem dos valores, só que eu vou pegar um índice zero. Quer dizer, eu estou pegando esse cara aqui, ó. Porque se você olhar bem, esse aqui vai ser o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, certo? Então, observe, ó, quando eu compilar aqui, 4. Então, 4 cilindradas é a cilindrada mais frequente, como a gente está vendo aqui de fato. Né? É o que aparece com mais frequência. Eu posso pegar o segundo mais frequente, 8. Posso pegar o terceiro mais frequente. Como a indexação começa de 0, né? Quando eu falo terceiro, vou pegar 2 aqui, ó. 6. E por aí vai, certo? Aí você vai brincando. Uma curiosidade sobre a moda é o seguinte, gente, ou algo importante, eu não vou nem dizer que é uma curiosidade. Note que a moda pode não ser tão representativa quanto outras medidas de tendência central, como a média e a mediana, especialmente em distribuições assimétricas ou quando há valores extremos. Então, isso aqui é uma parte lá da teoria da moda que eu coloquei, né, para a gente observar o seguinte: às vezes você tem que um certo valor, ele se repete muito, né, mas ele fica distante da média. Né? E a média e a mediana, elas são medidas mais fortes, elas trazem mais informação de uma distribuição do que a moda. Agora, quando média, moda e mediana estão próximos, aí a gente tem uma distribuição, assim, digamos, bem comportada. Né? Isso aqui faz parte lá da parte de estatística. Se você não estudou isso aqui ainda, não tem problema. Saiba que um dia, quando você vê estatística, lá vão ter essas medidas e você já vai saber o que calcular elas aqui. Tá certo? Com o Python. Beleza? Essa é a sacada. Tá certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.